Então, boa noite, pessoal. Queria muito primeiro estar agradecendo o convite por estar aqui e pelo Jorge ter topado pela sua presença. Muito obrigada, Jorge. Vamos Eu começar agradeço. pelo básico. O que são redes e infraestrutura de redes? A gente pode dizer que rede de computadores, em uma linha, basicamente são dois equipamentos, dois computadores, por exemplo, conectados entre si, promovendo alguma troca de comunicação e informação. Tá? E aí, um exemplo legal para a gente dar, muito tempo atrás, era comum utilizar cabo crossover para fazer conexão entre dois computadores. Tá? Então, bastava dois computadores ter duas placas de rede, você utilizava um cabo crossover, se duvidar, muita gente ainda faz isso. E aí você configura o IP de cada uma das máquinas, você já tem uma rede ali. Fica uma merda? Fica uma merda, mas assim, não é melhor, não é tão elegante, né? Muita gente, inclusive, utilizava desse artifício para poder compartilhar a internet, né? Só tinha disponível um cabo que vinha da operadora, tinha um computador que utilizava duas placas de rede, uma placa de rede conectava ao link, e na outra utilizava esse cabo crossover para compartilhar a internet com um segundo computador na casa, por exemplo. Entendeu? Uhum. Isso já é o suficiente para a gente ter dois computadores e um cabo crossover, já é o suficiente para a gente estabelecer uma rede. Agora, quando a gente fala de infraestrutura de redes, o conceito já é um pouco mais amplo, né? A gente já envolve alguns outros equipamentos. Então, a gente envolve switch, a gente envolve roteador, access point, tá? Então, é um conceito um pouco mais amplo que garante, inclusive, essa comunicação. Seguindo essa linha de raciocínio, então, tem como falar para a gente quais são os principais tipos de rede, pensando no dia a dia, no ambiente, quais são as mais encontradas hoje? São muitos os tipos de rede, mas o que a gente vai ouvir mais, assim, identificar facilmente, principalmente no ambiente doméstico e no ambiente corporativo, são as redes do tipo LAN, as redes de conexão local, as redes WAN, as redes de longa distância. Então, quando a gente olha lá o roteadorzinho, o modem da operadora, você vai conseguir identificar lá a conexão WAN. Sem essa conexão WAN, a gente não consegue se conectar com a internet, basicamente, né, com o provedor, não consegue acessar a internet. A gente tem no cenário corporativo, tem um conceito de rede chamado VLAN, também é um tipo de rede, então é uma espécie de segmentação de rede, uma rede privada, e através dela você consegue definir recursos e padrões isolados para aquela rede, tá? Como se fosse uma rede física, tá? Só que virtual, dentro de um switch. E aí, ampliando um pouquinho, você tem um outro exemplo bacana também, que é as redes SAN, né? São as redes de armazenamento, são as redes utilizadas para fazer, que são muito utilizadas no contexto de storages, né? Então, eu citaria esses três, assim, para poder falar algumas letrinhas soltas, mas tem muitos tipos de rede, com certeza. Mas a gente sabe que a rede é dividida em camadas e protocolos, se a gente fosse elencar, né? Tem alguma que é mais importante, tem um estudo aprofundado em relação às outras? Vai depender um pouco da área de atuação da pessoa, tá? Porque se você me fizesse uma pergunta assim, Jorge, em uma única resposta, qual é a sua opinião? Eu diria que é importantíssimo você estudar fundamentos. Então, você estudar a camada base de comunicação de redes e internet, entendeu? Então, mas assim, se você vai atuar como profissional na área de desenvolvimento ou de pentest de aplicação, então tem protocolos específicos que você deve se dedicar mais, talvez, então os protocolos HTTP, os protocolos mais voltados para a aplicação. Se você vai ser um profissional de rede, um engenheiro de redes, um profissional que vai atuar com pentest de rede, um profissional que vai atuar como analista de NOC, então aí você tem que já trabalhar com entender outros conceitos, né? Então você precisa entender as camadas de transporte, você precisa entender de TCP, você precisa entender de IPv4, IPv6, que já não é novidade há muitos anos, entendeu? Se você vai atuar com segurança, se você vai ser um administrador de firewall, por exemplo, você tem que entender de PSEC, muito provavelmente, para você poder fazer implementação de VPN, e por aí vai. Mas eu acho que para o profissional de TI hoje em dia, é extremamente importante que ele entenda as bases. Então, acho que, inclusive, o cronograma de hoje vai muito ao encontro disso, sabe? A gente vai falar sobre redes, ainda que de uma maneira um pouco superficial, para que a gente possa
engajar as pessoas e trazer uma discussão mais ampla no futuro. A gente vai falar sobre lógica de programação, a gente vai falar sobre sistemas operacionais, então são assuntos extremamente importantes para quem tem o interesse de entrar na área de TI, principalmente na área de segurança e na área de desenvolvimento, né? Quais os principais benefícios de uma rede bem estruturada dentro de um ambiente corporativo? Alguns, né? A gente pode falar de melhor gestão, tá? A gente pode falar de gestão, controle. Na implantação, vai ser muito comum você encontrar um material amplamente vasto aí na internet, que fala sobre implementação de tecnologias, de soluções, só que algo que eu acho que faz muito sentido depois que você tem uma rede muito bem organizada, estruturada, é que isso vai te ajudar muito na resolução de problemas, tá? A gente pode até dizer, não, tem documentação para resolução de problemas, só que cada cenário é um cenário, tá? Então a gente não pode ser tão generalista e achar que o nosso problema vai ser exatamente igual ao problema do coleguinha na empresa dele. Então, se a gente estruturar bem a empresa, a rede, organizar essa rede, isso vai facilitar na hora de fazer o troubleshoot para poder resolver um problema, às vezes, crítico, né? Você está no meio de uma crise e você não tem muito tempo para resolver o problema, ou você tem uma pressão absurda do seu cliente interno ou externo para resolver um problema, então, quanto mais essa rede estiver desorganizada, sem documentação, isso só vai te prejudicar. Então, é muito importante você ter uma rede bem documentada, seguir as boas práticas de configuração dos equipamentos, tá? Não adianta nem ser repetitivo, mas falar de boas práticas de segurança da informação, a aplicação de pads, as pessoas esquecem muito de fazer atualização de firmware de equipamento, um pouco de medo, um pouco de comodidade, então não pode deixar de fazer atualização de firmware de equipamento, tem que acompanhar essas atualizações, tá? Eu acho que o maior benefício é na resolução de problemas. Pensando agora, uma hipótese, eu não quero trabalhar com infraestrutura de jeito nenhum. Todo esse conhecimento sobre infraestrutura de redes, ele é importante, ele agrega alguma coisa para quem quer ser um bom especialista em segurança? Tem relação aí com o que você falou, hein? Sim, total. Acho que sem dúvida. Não só eu, mas acho que a maioria dos profissionais de segurança, os figurões principalmente, aqueles caras que a gente acompanha já há muitos anos, referências no mercado, eles vão sempre falar de base, né? Estuda protocolos de rede, estuda a camada OSI, estuda TCP, estuda, ainda que você não seja um profissional de rede, mas tem uma noção de lógica, tem uma noção de algoritmo, sabe? Mais voltado para o profissional de desenvolvimento, e sistemas operacionais, obviamente. Você precisa saber como é que as coisas funcionam. A gente está vivendo muito essa cultura do mediatismo, né? Tá tudo muito no YouTube, isso é até uma crítica, assim. Tem muitos vídeos mostrando como é que são feitas as coisas, né? Às vezes não tem nem o áudio da pessoa explicando, a pessoa prefere abrir um bloco de notas e sair digitando, ou nem isso, talvez. Então, eu sinto muita falta de quando eu comecei, há uns bons anos atrás, que existiam blogs com documentações muito bem detalhadas, sabe? Com prints, com as mensagens de erro, tudo bonitinho, onde você realmente aprendia. Hoje você assiste um vídeo, a gente não pode negar que é prático, só que assim, a gente não pode se acomodar nisso, sabe? Porque aí a gente executa aquilo naquele momento, numa medida, numa necessidade para resolver um problema, você não sabe o que você fez, entendeu? Você só fez, você só seguiu um script. Então, isso não vai te ajudar na hora de resolver um problema, isso não vai agregar a médio prazo, isso pode ser ótimo no curto prazo, mas a médio e longo prazo isso não vai agregar. Então, é preciso buscar fontes, estudar bases, isso vale para todo profissional de TI, essencialmente para o profissional de segurança da informação que precisa entender desses 3 pilares, tá? E aí uma forma muito legal de você aprender, já dizia o Mercedes, é você escrever, você publicar também. E aí eu convido o pessoal a, tipo, você fez uma implementação, por mais simples que seja, cara, tipo, sobe num post, sabe? Esteja aberto a críticas, isso vai ser muito bom para você, sabe? Para você aprender a escrever, a falar. Eu era um cara completamente travado, apesar de ter muito tempo no mercado, eu odiava exposição, odiava estar nesse momento aqui assim, não era algo que era confortável para mim, mas a gente precisa quebrar essas barreiras, seja na questão do
do aprendizado, de você demonstrar aquilo que você sabe, você nunca vai saber tudo, nem queira saber tudo, porque não é um caminho interessante, entendeu? Então, chega aqui, coloca a cara, sabe? Expõe o que você sabe, o que você não sabe, vai atrás de conhecimento, estude, entendeu? Que é muito importante. Eu acho que não vale a pena a gente ficar só nessa questão do imediatismo, procurando tutoriais no YouTube, e executando, e depois ficar sem saber como é que fez. Acho que é meio... Aberto a outros métodos também para aprender de Sim, verdade, né? sim, sem dúvida. Então, vamos lá. Agora a gente está falando de invasão de hackers maliciosos. Nessas tentativas de acesso, geralmente, elas ocorrem de fora para dentro, né? Qual a importância de ter uma rede segura nesses casos? Bom, hoje a gente fala muito de programas de bug bounty, a gente fala muito de CTFs, e na minha visão, a gente tem colocado pouca luz num problema que é a própria rede, tá? Tudo bem que a gente está num contexto de home office para a maioria das empresas, mas o pentest de rede hoje, o que eu observo é que ele está muito limitado, principalmente a pentestes de aplicação, e no contexto de rede, ao reconhecimento de portas e por aí vai. Acho que falta a gente ir um pouquinho além disso, tá? Mas hoje o cenário que eu observo são avaliações de vulnerabilidade mais voltadas para o contexto de aplicações web, tá? Então eu tenho visto pouco pessoal fazendo exploração de vulnerabilidades em cima de equipamentos de rede, sabe? Inclusive, focando nessa questão das atualizações de firmware, sabe? Muitos equipamentos hoje em dia estão vulneráveis e as pessoas nem sabem, né? Os roteadores residenciais, já surgiram várias notícias, pelo menos nos últimos 2, 3 anos, de equipamentos de operadoras conhecidas que foram comprometidos por conta de falhas nas atualizações de firmware. Mas, assim, voltando para a sua pergunta, a questão da proteção da rede, ela é extremamente importante, né? Hoje tem um contexto de cloud também envolvido nisso. Então, hoje, quando a gente não está protegendo a rede física de uma corporação, de uma empresa, a gente está olhando pelo menos para a cloud, né? Então, todo esse contexto da rede física, ele está espelhado ali na cloud, né? As aplicações, a maioria das aplicações hoje estão hospedadas na nuvem. Então, você precisa também se preocupar com a devida proteção, né? As devidas configurações de policies, as configurações de rede, a segmentação de redes, você não está compartilhando ambientes de produção e homologação, entendeu? Então, redes, ele vai estar sempre ali, vai ser sempre um ponto importante para você se preocupar, um ponto que você deve se preocupar, porque, querendo ou não, é a porta de entrada para tudo, né? Onde você tem protocolos, camadas de comunicação, a entrada para tudo. Então, é extremamente importante. Ainda pensando nesses riscos que correm, né? Supondo que a pessoa ela tem diversas ferramentas que ajudam a detectar e prevenir uma intrusão. Adianta ter todas essas ferramentas, ter esse aparato, se tiver uma falha na rede? Só ferramenta não adianta, né? A gente tem aí ferramenta, tem um monte. Ferramentas de mercado, de todo valor, todo tipo de método de comercialização, seja como serviço, seja como uma assinatura anual. Só que se você não souber manipular essa ferramenta, ele vai ser só mais um peso de papel ali, entendeu? Aquela famosa máxima, né? Não existe a pessoa que não foi invadida, existe aquela pessoa que não sabe que foi invadida. Então, se você não tem não basta ter a ferramenta, você precisa conhecer como essa ferramenta funciona. Então, muitas vezes a ferramenta ela traz uma facilidade para você identificar incidentes, para poder você fazer uma correção. Só que ficar nesse clique pura e exclusivamente, só utilizando ferramenta, também você acaba se limitando muito intelectualmente, sabe? Não vou dizer que eu sou contra as ferramentas obviamente ajudam e muito, só que só as ferramentas não é o suficiente, entendeu? Eu acho que durante toda essa conversa aqui, eu acho que eu falei muito disso, de busca conhecimento, não fique limitado à ferramenta, Sim. sabe? Então, não basta ter a ferramenta, tá? A ferramenta, muitas vezes, ferramentas de mercado, inclusive, elas vão ajudar muito, porque elas têm por trás, junto com o seu custo, obviamente, você tem o suporte, você tem uma equipe de pesquisadores investigando vulnerabilidades, falhas dos mais diversos tipos, para poder te dar aquilo
de certa forma, mastigadas. As ferramentas são ótimas para poder automatizar processos, né? De modo geral. E isso vai auxiliar, principalmente quando você tem uma equipe reduzida, né? Você tem cenários hoje no Brasil de empresas que você tem um cara que cuida da rede, do firewall, que ainda dá suporte ao usuário, entendeu? Então, nesse caso, principalmente, a ferramenta vai ajudar em muito, entendeu? A, pelo menos, Entendi. a o dia a dia de trabalho desse profissional. Mas só fazer uso da ferramenta não garante que você está 100% seguro. Se essa ferramenta não estiver bem configurada, se ela não tiver, se você não seguir as boas práticas de atualização, se você não ler a documentação dela também não vai adiantar nada, porque muitas vezes você contrata a consultoria, ela implementa a solução e você, tá bom, só vou usar, só vou ficar olhando para a tela para ver quais são os eventos, e aí depois que eu ver o evento eu vou correr atrás para ver o que é. Não pode achar que a ferramenta vai fazer milagre, que não vai. Não vai fazer milagre, não deposite tanta confiança numa ferramenta pura exclusivamente, entendeu? Acho que acredite mais Uhum. no seu potencial e de analisar, de ser crítico, não, de entender aquele evento, o que é aquele evento, pô, mas será que está certo, será que não está certo, será que é um falso positivo, sabe, é um falso positivo, é um falso negativo, você precisa Sim. não só deixar essa ferramenta fazer tudo por você. Agora vamos ser bem positivos, hein? Existe uma blindagem 100% na rede? Não dá para ser positivo assim, não dá, não dá, não Tava dá. com esperança. Não. Pô, será que eu tô sendo tão negativo assim? Por favor, me dê esse feedback aí. Mas, assim, gente, não existe segurança 100%, tá? Desculpa ser mensageiro de más notícias, mas não existe segurança 100%. Desiludindo todo mundo agora. Por favor, um choque de realidade, né? Eu aprendi que segurança 100%, o mais próximo, mas nem tão próximo, de uma segurança 100%, é um equipamento desconectado da tomada, da rede e enterrado. Ainda assim, com o disco criptografado, tem uma série de camadas, que segurança é feita de camadas, né? Então, quanto mais camadas você implementa, mais segurança você tem. Mas, dificilmente, praticamente impossível, você vai ter segurança 100%. Você hoje tem grupos de pesquisa ao redor do mundo inteiro, desenvolvendo novas soluções, atualizando os protocolos atuais, estudando novas tecnologias, e ainda assim, novas vulnerabilidades são encontradas todos os dias. Todos os dias são encontradas novas vulnerabilidades. Então, nem todo esforço do mundo, feliz ou infelizmente, vai ser suficiente para a gente ter uma internet 100% segura. Eu acho que a segurança ela vai estar muito vinculada a três pontos que eu mesmo considero muito clichê, mas acho que é válido ressaltar, que a gente fala de processo, então, processos bem definidos, né, políticas bem definidas, bem desenhadas. A gente fala de tecnologia, então, implementação de boas práticas, das melhores soluções de segurança, bem configuradas, obviamente. E a gente tem que falar também de pessoas, né? As pessoas, elas estão suscetíveis a falhas diariamente, a todo momento. Não vai adiantar você ter processos bem estabelecidos, bem desenhados, monitorados, não vai adiantar você ter a tecnologia da NASA, e você ter uma vulnerabilidade humana, né? Então, se você não tiver conscientização na ponta, cara, não vai adiantar, entendeu? Não vai adiantar. Você vai ter sempre... Agora, nesse contexto de home office, a gente tem um cenário aí bem complicado, porque eu ouvi de pessoas, de alguns profissionais, que empresas no começo da pandemia estavam pedindo para os profissionais pegar o equipamento da mesa do escritório, pedir um Uber e levar para casa. Naquele início de pandemia, aquela loucura. E eu ficava assim, como assim? Sabe? Você tem o pessoal, a gente acha que está levando segurança, né? Putz, o equipamento da empresa é seguro, mas esse equipamento não vai estar mais na empresa, ele vai estar na sua casa, na sua rede, sabe? Quão Exato. protegido está a sua rede? E a gente também tem um cenário do profissional que está usando equipamento pessoal, aquele que é compartilhado com pai, mãe, filho, para poder fazer aula online, para poder mandar mensagem no Zap, sabe? Para poder sair clicando em um monte de link. E também está sendo utilizado como um ambiente corporativo, né, virtual, nesse contexto. Então, assim, além dessa questão das tecnologias e dos processos, se a gente não tiver uma conscientização, não vai adiantar muita coisa, não vai adiantar muito. A gente precisa conscientizar as pessoas da importância da segurança da informação, levar esse conhecimento, essa importância da segurança da informação, colocar luz no problema. Acho que esses vazamentos têm feito um pouco isso, né?
essas reportagens falando dos últimos incidentes de segurança, para mostrar para as pessoas, olha, isso aí existe mesmo, isso aí não é uma limitação do mercado de TI, não, isso pode acontecer com qualquer pessoa, entendeu? Assim, não é lenda, tá todo mundo sujeito. Tá? Completamente, completamente. Pensando na galerinha que está entrando na área agora, né? Quais são as áreas de atuação para quem trabalha no segmento de redes e como que está o mercado de trabalho atualmente para quem tem o conhecimento sobre redes e quer trabalhar com segurança, fazendo pentest, gerenciamento de rede, como que está? O que eu tenho visto é que o mercado está muito aquecido, muito aquecido. E aí, assim, a gente está no contexto de pandemia, onde agora qualquer lugar é lugar. Então, as empresas estão contratando os profissionais em qualquer região do país para fazer uma empresa de São Paulo, contrata profissionais de qualquer região do país. Então, aumentou a competição, aumentou a competitividade, né, em busca desses profissionais. A gente tem hoje uma sede muito grande, inclusive, das empresas de fora, que é um capítulo à parte, né, que precisa ser discutido, mas as empresas de fora entrando no mercado nacional, resgatando esses profissionais, assediando de certa forma, né, com ofertas em dólares, pagamentos de salário em dólar, etc. E assim, para o profissional de redes, tem um mercado muito amplo, né? A gente tem os profissionais que atuam pura e simplesmente com suporte, um mercado de atuação, inclusive, que é meio mescla um pouco a área de redes com a área de segurança, a atuação de profissionais no segmento de NOC e SOC, tá? Que são as áreas de monitoramento, né, das empresas, consultorias, tem muito isso. E para o profissional de segurança da informação, acho que é a mesma coisa, sabe? O mercado está muito aquecido. Então, para o mercado de pen test, eu ainda vejo pouca a atuação desses profissionais em pentestes voltados para a rede, tá? São atuações muitas vezes pontuais nas sedes das empresas, agora com a frequência muito menor, né? Então, eu diria que não é uma regra, mas pelo menos a cada 2 vezes a cada ano, as empresas tendem a fazer pentestes de rede, explorar vulnerabilidades, principalmente em Wi-Fi, em redes internas, mas hoje eu tenho visto cada vez menos, tá? Então, realmente, para o mercado de segurança, o que eu tenho mais visto é os pentests baseados em aplicações web. E isso a gente vê em programas de bug bounty, em CTFs, a gente vê muito isso, a exploração de vulnerabilidades em cima de aplicações. E finalizando, um conselho, hein? O que você indica para quem planeja entrar na área de segurança e quer começar o estudo por redes? Estude muito, estude base, estude protocolo, estude camadas. Cara, tipo assim, não use atalhos, sabe? Não use atalhos. Eu acho que é super válido a gente se empolgar, acho que é inclusive válido ser curioso, sabe? A gente vai em busca de alguma coisa, coloca para funcionar e fica super feliz que conseguiu colocar a coisa para funcionar, mas não fique satisfeito por simplesmente de ter colocado aquela coisa para funcionar, tá? Queira entender como que aquilo funciona, sabe? E assim, nos mínimos detalhes, busque fontes diferentes de informação, não fique limitado a tutoriais em videoaulas do YouTube, principalmente esses que não tem nenhuma explicação, sabe, do que está acontecendo, às vezes é só os cliques de como fazer uma determinada ação, mas assim, estude bases, que é extremamente importante. Sem a base, você não, você vai ser com perdão da palavra, mas vai ser um profissional mediano, para não utilizar outra palavra, né? Então, estude fundamentos, que é extremamente importante. Perfeito. Jorge, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela sua presença. Foi muito útil, eu tenho certeza, para todo mundo daqui. Obrigadão.